Bem-vindo, né? Mais uma live aqui pelo MaHub. Para quem não sabe, o MaHub é uma comunidade criativa focada em criatividade, em arte e empreendedorismo. A gente tem um canal no YouTube e tem um Instagram. E temos muito conteúdo. No final do ano passado, a gente lançou um curso chamado Paleta Emocionante sobre a cor, a psicologia e o significado da cor. E esse ano a gente continua com as nossas lives e as nossas entrevistas. Hoje a gente vai chamar em especial o Fábio Meirelles. Ele que vai falar com a gente sobre filosofia. E é a primeira vez que a gente traz aqui esse tema de filosofia, juntando a filosofia e a arte. Esses dois temas que são grandes, que são vastos, que se a gente pode ficar horas e horas aqui conversando sobre isso sem parar o assunto. Tudo bem? Você me ouve? Estou direitinho. Maravilha, maravilha. Que bom, que bom. Primeiro, queria agradecer esse convite maravilhoso. Falar de filosofia perto de uma artista, isso é maravilhoso para mim. Que bom que a gente está junto. É um prazer ter você aqui. Olha, já estou preparada aqui com o mundo de Sofia, o valor da Zaratustra. Eu trouxe os meus livros mais filosóficos aqui para você. Tá me ouvindo, Fábio? Estamos aqui. Oi. Perfeito. Eu te pus o fone de ouvido, mas o fone não está funcionando. Então, vou me livrar dele e vou ficar aqui só no áudio. Maravilha. Eu estava falando aqui com o pessoal que esse tema é muito vasto. A gente pode ficar aqui horas conversando tanto sobre arte quanto sobre Verdade. né? E aí eu sempre gostei muito dessa questão filosófica. Esse aqui, o Mundo de Sofia, da minha adolescência, que eu comecei a ler, né? Já sabe que é muito tempo atrás. Mas foi uma maneira muito legal de introduzir as questões filosóficas dentro de um romance, né? Que tinha um fio condutor da menina que ia também descobrindo, e assim a filosofia ia entrando, né, no nosso dia a dia, no nosso pensamento e na nossa vida. Apesar dela estar sempre muito presente, né? Muito presente. Muito presente. E o Mundo de Sofia é interessante porque ele segue uma cronologia histórica também da filosofia. Ele começa nos pré-socráticos, depois ele vai para Sócrates, vai para os modernos, contemporâneos, enfim. Ele vai viajando nisso e vai conduzindo de um suspense também, que pega a gente como adolescente, a gente fica encantado de acompanhar a saga dessa menina, né? Exatamente. E para quem ainda não te conhece, Fábio, deixa a gente fazer uma introdução aqui. Claro. Fábio, e como a filosofia entrou na sua vida mais fortemente? Bom, isso é interessante até, porque quando eu fiz o segundo grau, na minha época era segundo grau, né? Quando eu fiz, não tinha filosofia. A gente não estudava filosofia lá. E eu venho... a filosofia sempre foi uma grande incógnita para mim. Conhecia muito pouco. Eu tinha ouvido falar de Platão, tinha ouvido falar de Aristóteles, como qualquer pessoa ouve, mas eu nunca tinha buscado informações sobre isso. História eu sempre gostei muito. Roma, alguma coisa da Grécia, isso eu sempre gostei. Mas filosofia realmente eu não conhecia. Quando chegou em 2017, o meu filho ia fazer o Enem. E eu resolvi fazer Enem para acompanhar o meu filho. Só que ele não basta ser pai, tem que participar. E lá fui eu, exato. E lá fui eu fazer sem nenhuma preparação, né? Enfim, não fiz cursinho, nada disso. Sim. E eu digo que eu coloquei o xizinho no lugar certo. E aquilo ali me deu... eu não tinha realmente, não pensava em voltar para a universidade. Meu filho falou, pai, tua nota não foi ruim. Por que você não pensa em alguma coisa séria? E eu, nesse momento, eu estava atuando como coach, como mentor, e eu entendi que a filosofia ia agregar profissionalmente para mim. Então, me matriculei e fui para a UF, 2018. E eu concluí agora, final de 2022, eu concluí a filosofia. E ali eu absolutamente me encantei, não sei, com o que eu vi lá dentro. Primeiro que eu sou mais novo que alguns dos meus professores. Os meus colegas dentro da UF me chamavam de seu Fábio, porque eu tinha idade para ser pai deles. Meu filho estava na faculdade. Sim. Então aquilo foi uma descoberta
muito grande. Na primeira prova que eu fiz, eu já tirei 10, falando da caverna de Platão. A gente falou sobre isso outro dia, né? E lá fui eu e tirei 10. Eu nunca tirei 10 na minha vida, eu nunca fui um aluno excepcional. E aquilo ali me encheu da certeza de que eu estava no lugar certo. Agora, foi absolutamente muito desafiador para mim. A filosofia, primeiro que é um mundo muito grande da filosofia, sim, e filósofos diferentes, sim, a gente está falando de quase 3 mil anos de história na filosofia. E aquilo ali, então, foi muito desafiador para mim, entender aquele raciocínio. Eu me dediquei muito, eu estudei muito, eu separei a minha agenda às manhãs e 2 tardes ainda por semana, fugindo da questão profissional para poder me engajar na filosofia. E aí, nesse caminho, eu me encantei com a filosofia da Grécia. Eu acho que tinha a ver com essa questão da história, e Platão, e os estoicos, e, enfim, aquela filosofia antiga, me apaixonei por ela, é o que eu estudo, é o que eu me dedico o tempo todo, é o que me dá muito prazer na leitura. E a filosofia foi, então, entrando sem pedir licença na minha vida. Simplesmente ela foi ocupando o espaço e eu fui deixando ela ocupar esse espaço, que para mim é muito prazeroso estudar, conhecer, buscar informações. É isso que a filosofia me proporciona. Dentro do meu campo profissional, quando eu vou fazer consultoria nas empresas, e a gente lê muito, eu gosto muito de ler, e eu vou vendo os best-sellers da administração, da gestão de pessoas hoje, e eles falam de estoicismo, ele fala de Platão, ele fala da ética de Aristóteles, sem citar esses nomes. Então a gente lê aquilo ali e fala, nossa, que legal, esse cara é muito bom. Mas Platão falou isso há 2.400 anos atrás. E ele é bom, claro que sim, ele está citando, mas não tem tantas novidades. Isso me encanta, porque eu busco a origem da informação e isso é muito legal para mim. Clássico é clássico não por um acaso, né? Então, assim, os ensinamentos, eles perduram, eles continuam, porque eles estão muito, acho que muito entranhados na nossa essência, né? Ou na busca da nossa essência mesmo. Fábio, agora vamos tentar chegar um pouquinho junto com a arte, né? Vamos tentar juntar esses nossos 2 mundos aqui. Como é que a filosofia ela define a arte? Seria arte com um viés da filosofia? Como é que a gente pode chegar numa definição? É muito difícil, mas como é que a gente pode chegar? Não, isso eu preciso hoje, né, a partir do século XIX, mais fortemente, a filosofia começou a estudar muito a questão da arte. Sim. Mas não é só nesse momento, porque qual é a questão da filosofia? É racionalizar as coisas. Qualquer filósofo que você for pegar ao longo de Nietzsche, a Platão, Aristóteles, pré-Socrático, eles querem entender o que está acontecendo. Quando eu vou lá e a arte é uma coisa que está viva no ser humano desde sempre. A arte rupestre está lá, né? Os homens da caverna desenhavam nas suas cavernas a sua história, as suas lutas, as suas angústias, os seus animais, as suas famílias. Desenhavam com o dedo, desenhavam com a tinta que tinha, né? Que era as plantas que tinham seus pigmentos e as pedras, enfim, criavam esse pigmento e iam lá desenhar nas suas cavernas. Então a arte sempre existiu. Só que quando a gente vai falar de Grécia, e aí a gente está falando de uma arte mais que salta mais nos nossos olhos, nós vamos falar ali da escultura, nós vamos falar da pintura, nós vamos falar da literatura, né? O teatro também era muito forte ali. E essa arte tinha uma conotação política e tinha uma conotação também religiosa. Eles iam fazer as imagens dos seus deuses e queriam fazer aquilo da forma mais bela possível, porque isso era uma homenagem aos deuses. A música, por exemplo, musiqué, é a técnica das musas, que a gente vai lá em Ovídio e vai falar da teogonia, quando vai falar das musas, e a música era a forma que essas musas tinham de se comunicar. E nós, mortais, nos comunicarmos com essas musas. Então, nós fazíamos músicas para ela. Nesse momento, a gente vai dizer que a arte era uma tecné, era uma técnica.
você seguia um padrão. Eu quero ser escultor, eu vou pegar o professor naquela arte e ele vai me passar a técnica dele para que eu possa fazer. E como é que era essa técnica? Era fazer o mais próximo possível do real. Então, quando ele vai pegar a famosa estátua de Apolo, por exemplo, é impressionante os detalhes da anatomia de Apolo. Porque eles não querem fazer só uma escultura, eles querem reproduzir o corpo de um deus. Então, eles têm que fazer aquilo da melhor maneira possível. Então, nesse momento, era uma técnica, é a técnica de se fazer aquilo. Entendi. Era como assim, uma tentativa de você matematicamente, pensando nas 3 dimensões, né, em 3D, já que a gente está falando de escultura aí, de você representar a vida ou o ideal, né? Já que você falou dos deuses. A gente vê aí o Davi, né, em que você vê a veia dele, né? Como é que ele fez uma salta aos olhos ali. Então, é uma perfeição, quase tentando a busca de uma perfeição divina, de uma perfeição dos deuses. Sim, tá? Sim. E aí, obviamente, o melhor escultor é aquele que tinha a melhor técnica. É o que conseguia buscar isso. Então, você está partindo... E aí não é uma questão... eu estou querendo ressaltar isso, porque nesse momento não é uma questão de criatividade. É uma questão de competência. Eu não estou criando o Davi. O Davi já existe para mim. Então, você vai ali na frente, você vai ver Michelangelo dizer o seguinte: eu só limpo a pedra. A obra está lá dentro. Exato. Eu só estou tirando o excesso. Que isso é uma coisa interessante. Daqui a pouco, talvez a gente consiga falar sobre isso também, do belo para a gente, né? O ser humano como belo e não só na arte. Mas eles diziam naquela época, na Grécia, que a escultura era a arte do retirar. Eu tenho uma pedra, eu vou tirando os excessos e vai me sobrar a minha escultura. A pintura é a arte do adicionar. Eu pego uma tela, eu pego uma superfície, seja ela qual for, e ali eu vou adicionar pigmentos da melhor forma que eu possa, usando a minha técnica, para poder produzir aquela arte. Então, nesse momento, então a gente vai ver que a arte está desde lá de trás e vem acompanhando o homem o tempo todo. Porque é uma tentativa do homem, lá atrás, era a tentativa do homem de representar a divindade, representar os deuses, se aproximar dos deuses. Quanto melhor eu fizer, mais esse Deus vai ficar satisfeito comigo, então eu vou trazer isso. Mas quando a gente vai caminhando na história, isso também não é diferente. Então, quando eu pego aquelas... A gente vai no museu ver aquelas... Parece fotografia, né? Quando vai tirar de um rei, de uma dama da sociedade, ou de uma desconhecida também. Mona Lisa era desconhecida, né? Enfim. Ou não, né? Tem essas divergências na história aí, mas de qualquer forma, você pegava a moça do brinco de pérola, por exemplo, uma desconhecida, pega um brinco, põe na orelha e vou te pintar. E tentando fazer o mais real possível. Uhum. Isso a gente vai dizer que é uma forma de fazer como um espelho, de eu tentar tornar o desconhecido como conhecido. Entendi. Pegar naquela reprodução e trazer o belo, que eu vou me apaixonar por aquele belo. E quando eu falo de apaixonar pelo belo, eu lembro de Narciso. Narciso não se conhecia. A lenda de Narciso nunca tinha se visto, né? Ele não tinha espelho, ele não tinha essa realidade. E um dia Narciso se vê num lago, na água, e ele se apaixona por aquela figura bonita. E aí ele quer viver intensamente ali. E isso também tem a ver com a arte. Quando eu olho, o que me faz ir ao museu? O que me faz ir ao museu é poder olhar aquela arte. O que me faz querer ir no Museu do Prado, no Louvre, estou falando dos grandes do mundo, mas posso falar aqui do Rio também. O que me faz ir nesses lugares? Eu poder ver aquela arte e, de alguma forma, aquilo me toca. Então, a filosofia e a arte, elas têm a ver nessa busca do conhecimento, por que aquilo me emociona, por que aquilo mexe comigo.
de que forma que eu posso tornar essa minha técnica melhor ainda para poder representar os deuses. Isso tudo é busca de conhecimento. E busca de conhecimento é filosofia. Essa questão que você falou, né, do bloco de mármore, é como se o artista estivesse aparando as arestas e a arte, a forma em si, já está lá dentro. Isso, naquela época, eu acho que era muito condizente, porque tira essa questão que você até comentou da criatividade, né, da ação humana. Parece que ele só está realmente limpando ali o que já está feito, né, e mostra aí o né, dos deuses e tal. Mas eu acho que hoje em dia a gente já vai de encontro com a criatividade, que não é um puro tecnicismo, né? Não é mais. Eu quero te perguntar, Fábio, que você comentou a questão do belo, da beleza, né? Quais são esses pilares do belo e da beleza, se a gente puder entrar, né, de fato nessa definição, né? Tá, aonde que isso vai virar uma matéria para a filosofia? Onde que isso vai virar como era a ética, como era a lógica, como era o estudo dos astros, enfim. Aonde que vai entrar isso? Aí a gente vai, dois momentos importantes, que a gente está falando de belo, e eu quero agora trazer o conceito de sublime, tá? Da estética disso. Quando a gente vai lá no século III, essa palavra sublime surge a primeira vez com Longino. Longino era um filósofo absolutamente respeitado, e ele estudava muito a questão da retórica, da oratória, da palavra. E Longino vai dizer o seguinte, que a gente pode falar muito, mas quando a gente fala algo que realmente faz diferença, a gente joga aquela frase que aparentemente seria simples para um patamar ainda maior. Deixa eu só ler um pedacinho de que Longino fala sobre isso. Ele vai falar o seguinte, mas esse extraordinário e esse maravilhoso que impressiona no discurso é que faz com que uma obra enleve, arrebate, transporte. Aí ele pega um exemplo. Deus, ele vai falar árbitro, mas vamos pegar aqui Deus. Deus, soberano da natureza, com uma só palavra formou a luz. Eis algo que está no estilo sublime e que não é, contudo, sublime. Deus fazer a luz, criar a luz, é algo sublime, mas fazer a luz não tem nada impactante nisso. Eis algo que está no estilo sublime e que, contudo, não é sublime. Pois não nada nisso de bem maravilhoso que não se pudesse encontrar sem dificuldades. Mas Deus diz que se faça a luz, e a luz se fez. Então, essa expressão que se faça a luz e a luz se fez, ela é linda. É mais do que fazer a luz. É mais do que a Enel ligar alguma coisa na tua casa, que a Light ligar alguma coisa na tua casa, você ligar o interruptor. Faça a luz e a luz se fez. Isso é interessante, é o seguinte, Longino não era cristão. Longino não... ele era pagão, ele era romano, então ele era pagão. Mas ele reconhece nesse texto algo de sublime. Então a gente pega essa questão de Longino com essa ideia de sublime. Vamos andar aqui 1400 anos, século XVII, onde final do século XVII e XVIII, final do século XVII, início do XVIII. A gente vai ver lá na Europa, já estudando a arte, buscando isso, o que é o sublime, a gente vai ver deixa eu pegar minhas colas aqui, que são muitos nomes na minha cabeça, tá? Mas a gente vai ver essa ideia do sublime voltando nessa discussão para a arte. Então, assim, não é só eu olhar um quadro, é algo além. Vamos falar assim, o belo toca os meus sentidos. Eu olho uma coisa e vejo que aquilo é bonito. Eu toco alguma coisa e vejo que aquilo é gostoso de tocar, é gostoso no meu paladar, no meu olfato, a música é boa no meu ouvido. Isso, ok, está impactando ali, isso é belo. Mas quando isso me leva para um patamar além, isso é sublime. Entendi. Quando eu olho, Kant vai dizer, e aí eu estou falando também de século XIX, Kant vai dizer
Sublime vai comparar com uma pirâmide, por exemplo. Se eu olho a pirâmide muito de perto, eu não vejo a grandiosidade dela. Se eu olho muito de longe, eu não vejo que ela é feita de blocos de pedra. Eu vejo um total. Uhum. Agora, se eu estou numa distância certa, eu tenho a dimensão do que é esse sublime. Porque aquilo vai falar, é um monte de pedra que colocaram isso aqui uma em cima do outro. Que emoção que eu tenho nisso. Eu vou falar da sua arte que eu vi ali na Unilassalle outro dia. Se eu estou a 20 metros do teu quadro, eu não vou perceber que ele é feito nessas pinceladas. Se eu estou a um palmo do teu quadro, eu só vou ver as pinceladas. Aquilo também eu vou achar bonito, a cor, mas aquilo não vai me dizer muito. Mas se eu estou na distância certa, eu vejo que a sua técnica é essa e o todo da obra ficou lindo. E aí eu falo, caramba, que obra legal. Vamos dizer assim, eu falo assim, uau. Quando eu consigo falar uau, é porque eu toquei o divino. E isso, o sublime. E isso não está nos meus sentidos. Eu não consigo dizer, chego em casa e vou falar para minha esposa, eu fui numa exposição de arte legal. Fábio, como é que era a exposição? Eu não consigo transmitir o sublime para ela. Eu consigo dizer que você tem uma técnica, que você foi bonita, que a exposição é legal, mas eu não consigo passar o sublime. Porque isso está fora dos 5 sentidos. É algo além. Entendi. Não é nem nos sentidos, que você não sabe transmitir. É além. Além disso. É além disso. Isso é o sublime. Entendi. E aí eu posso dizer um monte de coisa assim, eu posso dizer na natureza. Tem esse Walter Benjamin, daqui a pouco a gente vai falar um pouco dele também. Ele vai usar a expressão de alma, de aura, que eu entendo até como alma, tá? Quando em alguns momentos do texto dele me faz remeter a isso. Mas o que é aura? Uma trama peculiar de espaço e tempo. A aparição única de uma distância, por mais próxima que esteja. Observar calmamente, em uma tarde de verão, uma paisagem montanhosa no horizonte, ou um galho que joga sua sombra sobre o observador. É isso que significa respirar a aura dessas montanhas e desses galhos. Então você consegue entrar na alma daquilo ali, na aura daquilo ali, no sublime daquilo ali. E isso é muito pessoal, tá, Marcelo e amigos que estão aqui conosco. Porque é o seguinte, eu posso perguntar, se eu perguntar para 100 pessoas se eles acham a lua bonita, as pessoas vão dizer que sim, a lua é bonita. Agora, para um apaixonado, junto com a sua ou seu amado, aquela lua tem um significado maior, porque joga romantismo naquela cena. E romantismo eu não vou sentir com os meus sentidos. Desculpa a redundância. Eu não vou captar pelos meus sentidos. Eu vou sentir na minha alma. Eu vou sentir a aura daquele momento e vou falar, uau! E aí você lembra, talvez, 20 anos depois, daquele pôr do sol ou daquela lua no sítio da tua avó e você ainda se emociona com isso. Aquela lua não existe mais para você, porque aquele tudo flui, né? Heráclito diria isso, né? Não é mais, você não é o mesmo e aquela lua também não é a mesma, mas você vai lembrar daquilo e vai falar ainda uau, porque aquilo é encantador. Então é isso que é o sublime, é isso que... E tentar entender esse sublime, que é o desafio da filosofia. Por quê? De que forma que eu atingo esse sublime? E é uma árdua tarefa da estética dentro da filosofia, poder entender de que forma que eu produzo esse sublime no outro. Apesar de que, por mais técnica que eu tenha, por mais bucha que eu faça disso, esse sublime está na mão do artista e da minha conexão com o artista. Eu posso olhar aquela obra de arte, ela representar alguma coisa para mim ou ela não representar nada para mim. Eu posso ir olhar no Louvre, olhar a Mona Lisa como, enfim, um dos quadros mais famosos do mundo, se não o mais famoso. Tem pessoas que vão lá para falar assim, oi, eu vi a Mona Lisa, agora vamos embora, chega, não aguento mais museu, né? E outras pessoas são capazes de ficar horas olhando aquele quadro, lágrimas escorrendo no olho e falar assim, eu não sei o que é isso, mas me emociona absurdamente. E aí, obviamente, a conexão entre o artista, que está lá atrás, eu estou falando de Da Vinci pintou
aquela obra em 1503, levou 4 anos pintando, 3 a 4 anos pintando a Mona Lisa. E ele vai... Aquele artista joga uma impressão numa tela e 500 anos depois eu olho aquilo e falo, uau, que troça bonita. Exato. Eu sempre falo que a arte termina, não quando a gente pinta, não quando a gente realmente assina, inverniza, faz uma exposição. Moldura. Ela termina quando o espectador olha. É ali que se faz, né? Então, quando fala, quando você termina uma obra, ela não termina, ela precisa do outro, ela precisa do olhar do outro para ela finalizar. Com ciclo, sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você pintar um quadro desse e guardar dentro da gaveta, isso não é arte. Apesar de você ter produzido uma obra de arte. Mas a arte só vai ser arte se ela causar um impacto no outro. Se o outro não vai ver isso, não adianta nada. Isso na literatura também. Por exemplo, aonde que o Diário de Anne Frank virou uma obra de arte, uma obra literária? Quando foi publicado. Enquanto era uma menina de 13, 14, 15, 16 anos escrevendo no seu diário, aquilo ali não era arte. A partir do momento que aquilo é publicado e as pessoas começam a ler e tomam a dimensão daquela obra, fala, uau, isso é uma arte. Isso é uma arte. Você tocou aí, Fábio, na questão da estética. Eu queria entrar um pouquinho mais a fundo sobre a questão da estética com um viés filosófico, né? Num papo nosso anterior, a gente comentou um pouquinho sobre qual seria a função dessa estética, e aí você introduziu até para mim um conceito da estética de si. Né? Explica para a gente um pouquinho mais sobre isso. A estética, como a gente falou ainda há pouco, ele vai um pouco além da beleza. Né? Ele tem um significado maior. Sim. Lá atrás, a gente falou assim que em determinado momento a arte era um espelho, que eu queria espelhar algo que estava dentro de mim ou do lado de fora. Chegou uma hora, e a gente está falando da modernidade, quando surge esse conceito de estética dentro da filosofia e da arte, ela vai dizer o seguinte, que já não é mais um espelho, é uma lâmpada. Aquela obra de arte vai jogar algo em mim, ela vai passar a fazer parte de mim em uma dimensão muito maior. E aí eu estou falando eu posso pegar até a arte moderna, que eu olho aquele quadro e talvez ele não tenha um significado. Eu não consigo ver uma árvore, eu não consigo ver uma pessoa, mas ele consegue, naquilo que, desculpa assim a expressão, seria um monte de borrão de tinta, e aquilo seria para mim sublime. Porque eu olho aquilo e falo, caramba! Aí alguém me pede assim, me explica esse quadro. Não sei, cara, eu não sei explicar, mas esse quadro me impactou. Porque ele passa a ser uma luz para mim. Isso eu estou falando da modernidade. Então, a estética passa a ter essa função de ir além, de trazer algo mais do que o belo. E quando isso... E aí eu estou falando do que age em mim como alma, né? Como, não mais como os 5 sentidos só, mas essa questão do amor, da emoção, enfim, tudo isso junto. Então, essa arte passa, e a gente falou disso ainda há pouco, passa a fazer parte de mim. Eu quero ver aquela arte nova, eu quero levar aquela arte para casa, eu quero fazer alguma coisa com essa arte. Quando isso comigo, eu não quero ser só uma pessoa legal, eu não quero só te convencer de que eu sou legal, eu quero me tornar uma pessoa melhor. E eu começo a trabalhar dentro de mim. E aquela arte, aquele conceito de adicionar da pintura ou extrair da escultura, isso passa a fazer parte de mim. Eu passo a ser uma obra de arte. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser, nos vários papéis que eu represento na minha vida, eu quero ser melhor. Sem essa cobrança do mundo, tá? Essa coisa louca de você ter que sempre produzir mais. Essa é uma relação de você com você mesmo. Eu não quero ser melhor do que a Marcela, eu quero ser melhor do que eu sou. Porque existem coisas em mim, como todo ser humano, que eu posso me destacar em relação a Marcela. Tem coisas que eu vou perder em relação a Marcela. Porque a Marcela é única e eu também sou único.
Então, se eu tento me comparar com os outros, eu vou estar sempre nessa frustração de ganha e perde o tempo todo. Mas se eu quero me comparar comigo mesmo, se eu sou a minha arte, eu posso trabalhar isso buscando esse sublime dentro de mim. Eu digo para meus amigos que eu estou no meu 7º casamento. Só que eu escolhi casar com a mesma mulher todas as vezes. Como é que é eu não isso? sou. Evolução. Nesse 7º casamento que eu estou, é com a mesma mulher, porque eu não sou mais o Fábio que casou com ela há 28 anos atrás. Uhum. E ela também não é a mesma que casou comigo. Só que nesse processo, ela adicionou coisas em mim, eu retirei coisas de mim, falando só do meu lado, né? Que, obviamente o lado dela também deve funcionar mais ou menos assim, porque a gente continua casado. Mas assim, e eu me tornei uma pessoa diferente daquela. Quero crer que eu me tornei uma pessoa melhor. No meu ramo profissional, eu venho estudando ao longo do tempo, me dedicando e ganhando experiência quando eu atendo uma pessoa, e isso vai, a pessoa deixa alguma coisa em mim, eu vou atender a Marcela, nos desafios profissionais dela. Eu vou aprender junto contigo. E eu vou também deixar alguma coisa de mim em você. E aí nós estamos fazendo algo de sublime na construção dessa nossa amizade. Pode durar um dia, uma década, um século, o que for. Mas a gente está construindo isso. Então, essa estética de si, essa buscar me aprimorar, ser uma pessoa melhor, isso é muito forte na filosofia também. Principalmente nessa filosofia que eu gosto lá da Grécia. Estou falando dos estoicos, estou falando de Platão, onde essa busca... e a história da filosofia, na modernidade, a filosofia já virou algo um pouco diferente. Eu não tenho a preocupação tanto comigo, eu tenho a preocupação de entender, mas não comigo. Então, eu quero dizer o seguinte, não fazia o menor sentido para um discípulo de Platão ser materialista, porque Platão não era materialista. Hoje em dia, eu posso ter um professor ateu especialista em Platão, porque a filosofia está fora. A filosofia virou uma questão só cognitiva, intelectual, só buscando essa... Mas não mais uma prática de vida. Eu entendo a filosofia como uma prática de vida, como a arte. Não basta eu idealizar uma pintura, eu tenho que colocá-la na tela e tenho que apresentar para os outros. Eu sou o melhor pintor, eu pinto melhor do que Da Vinci, eu olho a Mona Lisa e eu sei que eu posso fazer melhor do que ele. Você já pintou alguma vez? Não, nunca. Então você não é. Não pode ser. Se você nunca exercitou essa técnica, não pode ser. E a estética de si tem a ver com isso, de você poder ser, na prática, a sua melhor versão. Então, essa é uma questão do sublime para a gente, né? Quando a gente olha e volta para a gente. É como se fosse uma autoconstrução constante. E olhando. Eu sou uma obra de arte. Eu sou uma obra de arte. Quando eu leio um livro e aquele livro, aquela informação do livro passa a fazer parte de mim, eu estou me acrescentando. E quando aquele livro me faz enxergar o meu defeito, eu preciso tirar esse defeito dentro de mim, eu estou fazendo arte. Eu faço arte comigo. Eu sou a matéria-prima quando eu estou buscando essa arte, essa estética de si. Os estoicos falam muito disso. Eu estou me aprimorando. E quando eu me aprimoro, eu me torno uma obra de arte minha. Eu sou minha obra de arte. Você falou uma coisa, eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, a questão que você falou inicialmente do espelho, falou de Narciso, falou do espelho, e aí depois você falou assim que o espelho se torna uma lâmpada. E eu estou aqui com uma lâmpada gigantesca aqui na minha frente, estou até suando hoje. Aqui, mas o que eu vejo atrás uma sala escura. Quer dizer, a lâmpada ela ilumina com um foco, de repente, né, um foco angular, mas ela deixa para trás, ou ela deixa escondido na penumbra, uma partezinha. Então, eu fiquei pensando se o espelho requer a proximidade para você se olhar, né, direito, né? Porque a questão que você falou da distância também, né? Da distância ótima de você observar, que é o que vai te dar aquele sublime, né? Mas a lâmpada, ela traz uma questão de também esconder certas coisas.
né? Você não quer ali mostrar ou não quer ver naquele momento. Então, isso também trouxe para mim, eu estava aqui pensando, olhando aqui esse softbox, o que está atrás que eu não consigo ver, né? Não, essa reflexão é fantástica, assim, porque quando você vai expor a sua obra numa galeria, a iluminação daquela galeria é importante para poder realçar a qualidade da sua obra. Sim. E você não quer que apareça os bastidores, você não quer que apareça a parede da galeria, você quer que apareça a tua obra. Então você vai ter uma lâmpada ali que vai focar ali. E com o desenvolvimento da tecnologia, cada lâmpada mais específica ainda, daquele tipo de arte, enfim. Mas isso é o que o artista quer. O artista quer mostrar a sua melhor versão naquela tela, naquela escultura, naquele livro. A estética de si, eu quero mostrar, e eu falei da minha esposa, então eu vou falar dela assim, eu quero mostrar para minha esposa a minha melhor versão. Sim. Existem defeitos meus que eu ainda quero esconder para ela, porque isso eu não quero mostrar. Né? Então, eu tento ser a minha melhor versão quando eu estou nela. E isso, o amor faz isso. Né? Porque da mesma maneira que o belo toca os sentidos, o sublime toca a alma. Então, nessa hora que você, guardando, escondendo, mostrando e burilando e lapidando, cada vez você se torna mais visto, você se torna mais exposto. E hoje isso é uma questão muito séria para a nossa... até para a arte, né? Hoje nós somos muito expostos. Eu não sei quantas pessoas vão assistir essa nossa live. Né? Quando depois você publicar aqui, a gente está vendo aqui 13, já chegou a 16, enfim. Agora, isso vai ficar no canal, vai ficar aqui, amanhã outras pessoas vão ver, e a gente está se expondo. Fala uma bobagem aqui, daqui a pouco meu professor de filosofia me liga e fala, Fábio, você falou um monte de bobagem. Eu estou expondo a minha versão. Não é a melhor, não é a única, é a minha versão. E aí, voltando para esse livro do Walter Benjamin, ele era judeu e ele ele fez uma análise muito grande da arte, um crítico de arte muito bom, e ele não conseguiu resistir à pressão e acaba se matando naquele período que antecedeu a ocupação nazista da França. Ele estava em Paris e ele queria um visto, conseguiu um visto para ir para os Estados Unidos, porque ele queria ficar seguro, mas a França não permitiu que ele saísse do país. E ele não aguentou o que ele estava vendo que ia acontecer. Enfim, a gente sabe o que aconteceu. Mas ele fala nessa obra, a obra de arte da sua reprodutibilidade técnica. E eu estou falando de um período anterior à internet, porque essa reprodutibilidade hoje é absurda. Ele fala muito da fotografia e ele fala muito do cinema. O cinema, essa sétima arte, né? Questiono isso, porque nessas 7 artes, o teatro está fora, por exemplo, mas, enfim, o cinema é a arte da reprodução. E o cinema é uma arte que precisa dessa reprodução. Porque eu posso virar para você e falar assim, Marcelo, eu quero comprar um quadro seu. E eu vou lá, vou fazer o cheque, eu vou fazer o Pix, vou fazer o que for, e eu vou levar para a minha casa a sua obra. Mas eu não posso comprar um filme. Eu estou falando de coisas de vários milhares, milhões de dólares. Né? Eu fui ver aqui, Avatar foi quase 300 milhões de dólares para se fazer um filme. Sim. Eu não posso fazer um Pix de 300 milhões de dólares para poder comprar um filme. E o Avatar, estou falando dele que foi lançado agora, 15 dias atrás, o Avatar é um filme que, para começar a dar lucro, tem que vender 2 bilhões de dólares de bilheteria. Então, ele está falando de números que, obviamente, não são possíveis. Eu posso dizer assim, Fábio, mas uma Mona Lisa é incalculável o preço dela. Mas eu posso tirar uma foto da Mona Lisa, eu posso entrar no Google Imagens e ver a Mona Lisa. Essa é a reprodutibilidade do que tem hoje. Daqui a pouco eu nunca fui a Paris. Né, da Mona Lisa. E qualquer outra coisa. Eu nunca fui a Paris, mas eu sei que é uma Torre Eiffel. Porque eu já vi uma estatuetazinha, porque eu já vi no filme, porque eu já vi no Google. Eu sei o que é. Essa obra de arte é reproduzida.
A fotografia faz isso. Eu posso chegar, e a fotografia é uma arte também. Então eu posso admirar o teu quadro e posso fotografar o teu quadro. Uhum. E aí a fotografia do teu quadro, se eu for um bom fotógrafo, ela vai ser uma segunda obra de arte. Vai ser a minha arte a partir da sua arte. E eu vou reproduzir aquilo. E eu vou ganhar um concurso, e eu vou publicar no meu Instagram, e eu vou ter não sei quantas visualizações daquilo no mundo. Então, como é que é essa arte hoje? Como é que essa arte, essa estética é de si? Então eu falo uma coisa que desagrada as pessoas e esse sublime não é atingido, ou até porque o sublime também pode ser uma coisa negativa. Eu posso olhar uma obra de arte e aquilo me causar asco, porque existe algumas obras de arte com esse objetivo de causar esse impacto, e eu posso, portanto, atingir o sublime, mesmo que ele seja de forma negativa, mas essa reprodução, a gente está se expondo e a gente está seguindo, e hoje tem uma necessidade de se expor. Você precisa colocar, estar nas redes sociais, divulgar a sua arte, divulgar-se pelas redes sociais, porque senão você não é conhecida no seu ramo. Então eu acho isso tudo muito doido. Eu tenho refletido muito sobre isso e me causa algum desconforto, eu diria até, em algumas situações, da necessidade da artista se expor, seja da tua obra de arte, ou seja você mesma, como sendo uma obra de arte você mesma. Né? A gente tem que se expor. Expor para quê? E qual é a falsidade disso? Né? A gente está... aquela foto de família, né? Está todo mundo discutindo, vamos tirar uma foto, todo mundo ri, tira a foto, família feliz, todo mundo lindo. Então isso é esquisito assim. Enfim, isso também é filosofia, né? Porque você tenta entender esse comportamento. A gente vê o Walter Benjamin discutindo isso, né? Nessa produtibilidade, né? Começando com a fotografia, que aí ele traz essa questão muito forte, né? Mal sabe ele que hoje em dia, né? O homem foi à lua e tirou 6 fotos. A gente come um pão em casa, a gente tira 100 fotos do pão para postar, né? Essa questão filosófica que você trouxe aqui, a questão de eu acho que só colocando um insight, eu acho que o digital é uma nova forma de você viver. Quando tiram sua rede social, quando sua rede social cai, ou etc., é como se você perdesse sua voz também. Né? Hoje a sua voz não ecoa só para o vizinho do lado, para a pessoa que está imediatamente próximo. A sua voz hoje ecoa para muito mais gente. Você vê pessoas aí tendo milhões e milhões de seguidores, muito mais do que, às vezes, canais de televisão, muito mais do que o jornal atinge, muito mais do que... artistas ou outros tipos de pessoas. Então, a força digital da nossa voz e da nossa imagem está cada vez mais forte. Né? Outro dia eu estava na livraria e eu peguei um livro que iniciou a palavra metaverso. O livro ele é muito interessante porque ele conta a história de um garoto que é um entregador de pizza na vida real. Ele pega a pizza, ele vai entregar a pizza e ele tem uma vida muito modesta. Mas dentro do metaverso, esse cara cunhou o nome metaverso, com esse mundo que ele idealizava, que era um mundo digital. Esse entregador de pizza era o mais famoso do mais... Assim, era como se fosse, né, o presidente do metaverso, era ele. Né? Então, ele tinha uma postura e uma figura dentro do metaverso e tinha outra no mundo real. E são 2 mundos, né, que tem que viver. Eu acho que essas questões estão muito novas para a gente. Né? Muito novas. E isso tem um impacto no emocional muito grande. Por isso que a filosofia precisa entender essas coisas para poder buscar isso. Porque esse garoto, né, nessa cena que você descreveu para a gente, ele é 2. Isso não é erro de português, não, tá, gente? É 2. Porque é isso que ele é. Então, assim, ele tem que lidar com isso dentro dele ser
uma pessoa obscura, importante, mas obscura na sociedade, e única, singular no mundo virtual. Como é que é lidar com isso? Como é que é lidar com essa frustração? Como é que é lidar com essa sua capacidade de não trabalhar em você mesmo? Você não quer fazer a sua estética de si. Você quer trabalhar o seu avatar. Se teu avatar está muito famoso, seu avatar está poderoso, mas esse avatar não é você. Sim. Né? Esse avatar é só um avatar. E nós representamos esse papel o tempo todo. Né? Às vezes a gente representa, a gente precisa... nós vamos para a rua com muitas máscaras. Uhum. E aí, cadê a nossa estética? Cadê o nosso belo? Eu posso ser quem eu sou. Eu quero ser artista. Não, filho, você não pode ser artista porque isso não dá dinheiro. Você tem que ser médico, você tem que ser advogado. E você vai ser um avatar de médico, um avatar de advogado extremamente infeliz, porque aquilo não era o que você queria. E mesmo que esteja bem financeiramente, entende? Você pode estar rico, mas você não vai estar feliz. Enfim, estou aqui filosofando contigo. Voltando para a questão da estética, Fábio, como é que você acha que ela é representada assim, nas obras de arte? Vamos pegar as pinturas, que são mais fáceis, mas como é que é essa representação estética mesmo, visual mesmo, na obra de arte? Pois aí que a gente, voltando ao início da nossa conversa, é claro que existe sempre uma técnica por trás. Né? Você, para fazer o seu quadro, você estudou técnicas, e eu diria que você estudou várias técnicas para compor a sua técnica. Então, existe uma questão clara, né? Uma questão, você estava me explicando outro dia, de como é que a luz vai bater, a ideia da obra tem que ir da esquerda para a direita, enfim, você me explicou algumas coisas lá que eu achei interessantíssimo aquilo. Isso é técnica. Então, você vai colocar isso. Eu ignoro isso. Eu não estudei essa técnica. Mas eu vou olhar um quadro pintado com técnica e um pintado sem técnica e eu vou sentir uma atração maior por aquele quadro ali, porque aquilo foi estudado, aquilo foi buscado. Agora, essa questão do sublime, isso vai passar pela minha conexão com a obra. Uhum. Então, assim, existe uma questão... Sim, porque duas pessoas diferentes podem olhar o teu quadro e pode ser um que vai dizer que é um quadro mais bonito que ele já viu, o outro falar, não gostei. Uhum. A obra é a mesma. Minha relação com a obra, exato, é a minha relação com a obra. Porque, e o que é essa minha relação com a obra? É com o artista através da obra. Sim. Eu posso não conhecer a Marcela. Ainda bem que eu conheço. Mas eu poderia não conhecer, ir numa exposição e falar, cara, esse artista é demais. Sem saber se é alto, baixo, que cultura que ele tem, se ele é brasileiro, se ele é estrangeiro, da onde que surgiu aquilo ali. Eu posso não saber o que é. Mas eu vou falar assim, cara, essa artista fez uma coisa fantástica que tocou o meu coração. Eu falo, uau! Entende? Então, você tem, na estética da obra, você tem uma técnica para fazer aquilo. Mas não é garantia de que vai impactar o outro. Aí, quando você pega os grandes gênios da arte, eu vou falar assim, que 1000 pessoas que vão na capela assistindo, talvez 2 vão falar, tá, legal. Né? Como um amigo meu foi no Coliseu e falou que achou aquilo muito antigo, caindo aos pedaços. Claro, aquilo tem 3 mil anos, nem está caindo aos pedaços. Não tem jeito. Aquilo não tocou para ele de jeito nenhum. Ele não gosta daquilo. Cara, aquilo é um monte de ruína, um monte de coisa. Ele quer entrar na Disney e ver tudo bonitinho, pintadinho, tudo lindo. Ok, não estou dizendo que está errado. Só estou dizendo que a conexão da arte passa pela minha maneira de ver o mundo. Sim. E eu posso, sim, quando eu pego Michelangelo, a maioria das pessoas vai falar, uau, que lugar lindo. Outros podem ser que não. Agora, você pega o Fábio pintar, a maioria das pessoas vai olhar e falar, cara, isso é horrível. Porque eu não tenho a técnica, eu não tenho a técnica para fazer aquilo. Então, eu não vou tocar. E aí eu estou falando de Michelangelo, eu posso falar do Monet, né?
revolucionando. E isso é ao longo do tempo. Né? Todos nós conhecemos a história de Van Gogh. Van Gogh só vendia quadro para o irmão dele. Ninguém queria comprar Van Gogh. E hoje ninguém pode comprar Van Gogh. Né? Mas naquele momento a arte dele não era compreendida. No seu tempo, no seu momento, a sua arte não era compreendida. Isso acontece com muitos artistas. Mas existem artistas que já são reconhecidos no seu próprio tempo. Picasso foi reconhecido no seu próprio tempo. Sim, sim. Né? Então, e é o que o que é esse reconhecimento nesse mundo nosso de hoje. Tem uma frase, eu ouvi como sendo de Picasso, né? Ele já na reta final da sua existência, ele falou assim: eu posso pintar qualquer coisa que as pessoas vão comprar, porque hoje eu já tenho nome. Claro que Picasso não ia pintar qualquer coisa, mas vai essa questão da reprodução que Walter Benjamin fala. Passa por aí também, onde eu sou um artista tão reconhecido que eu posso fazer qualquer coisa. E o que é arte? Quando eu pego o mictório de Duchamp, né, onde ele pega um mictório, inverte de cabeça para baixo, né, inverte a posição dele, faz uma rubrica nele e ele vale milhões de dólares hoje. Isso é uma arte, isso é uma provocação. E como arte também é provocação, eu posso entender que isso é uma arte. Mas eu não posso entender uma técnica nessa arte, porque ele é muito mais uma provocação. Claro que o Duchamp sabia fazer arte, não estou dizendo isso, estou pegando essa obra específica, onde ele é uma provocação. É uma provocação. Então, tem uma história que é interessante. Falam que ele estava num restaurante, né, com um amigo, e chegou alguém do nada para abordar ele e falar assim: olha, desenha aqui para mim um negocinho. Pegou um papel e ele meio assim, desenha aqui para mim um negocinho num papel. Não, desenha aqui para mim um negocinho. Ele falou assim: não, eu vou te cobrar. Mas por quê? Você vai desenhar num papel, né, um guardanapo? Não, eu vou te cobrar. Ele pegou, ela falou assim: então tá bom. Aí decidiram lá o preço. Ele pegou o papel e fez 2 segundos, assinou, e aí deu para ela. Ela falou assim: mas isso aqui é 2 segundos? E ele falou assim: não, foram 40 anos para ter isso aqui em 2 segundos. É isso aí. Então, realmente um trabalho do nome, é um trabalho da história dele, é um trabalho da perfeição. É a tua história. É a tua história. Não chegou ali, não é uma criança que pegou um pedaço de papel, um guardanapo e rabiscou. Né? Não é isso. É uma pessoa que construiu uma história. Então aquilo ali é arte, mesmo que seja uma forma de provocar. Sim. Claro que se eu fosse levar para os gregos diriam que isso não é arte. De jeito nenhum. Eles não aceitariam isso de forma alguma, porque ali você não teve técnica nenhuma. Barulho não é música. Agora, hoje, a música pode ser um barulho, pode ser música. As pessoas ouvem música no farfalhar das folhas, quando o vento bate. Então, aquilo ali é música. É música. Mas para um grego, eu diria que não é, porque ali não existe uma técnica para fazer aquilo ali. Então, por isso que a arte vai mudando ao longo do tempo também. A gente comentou de Picasso, de alguns outros artistas, mas qual, na sua opinião, é um artista que realmente conseguiu, na sua obra como um todo, no seu conjunto de obra, exprimir mais essa questão do belo, da beleza e da estética? Olha, isso vai passeando pelas artes também. Eu posso falar assim, para mim, e outra pessoa vai discordar completamente, porque a arte tem isso também. Sim. Eu olho, por exemplo, Platão, e o cara escrever em forma de diálogo, não existia isso. Não existia isso. Você pega um livro de Platão, você pode até não entender, porque a filosofia talvez não faça parte de você, mas não é uma leitura ruim. Aquilo é gostoso de ler. Então você muda a forma de se escrever. Você pega, por enquanto eu estou pegando só filósofos, tá? Você pega Montaigne, por exemplo, que no século XVI, ele cria o estilo literário do ensaio. Ninguém nunca tinha escrito em forma de ensaio, nem vai escrever. Então ele é virtuoso dentro da técnica que ele propõe.
nós podemos citar algumas figuras que tornaram o nosso mundo melhor quando fizeram a sua arte. Michelangelo tornou o seu mundo melhor, meu mundo melhor até hoje. Da Vinci tornou o mundo melhor, Monet tornou o mundo melhor. Então, são pessoas... Quando eu vou para o cinema, por exemplo, tem uma faceta minha que você não conhece, eu fui dono de videolocadora por 10 anos. Então, eu assistia muito filme. E eu sempre me encantei, por exemplo, com o diretor Stanley Kubrick. Porque o Stanley Kubrick ele era capaz de pegar, fazer 2001, uma Odisseia no Espaço. Ele era capaz de fazer Duro de Matar, Born to Kill, né? Nascido para Matar. Ele era possível de fazer Barry Lyndon, ele é possível de fazer Lolita, ele é possível de fazer Laranja Mecânica, que foi um filme desconfortável até hoje de se assistir. Então ele transitava em várias áreas diferentes e fazia a sua arte. Mas eu fiquei pensando que enquanto eu estava te enrolando com as minhas respostas para poder raciocinar junto, cara, independente das suas convicções religiosas, Cristo fez uma coisa revolucionária no mundo dele. Ele trouxe uma visão de natureza, de próximo, de Deus, que não existia na época. Eu não quero nem trazer uma abordagem religiosa para esse meu comentário, não. Eu quero dizer filosófico. Ele mudou a forma das pessoas se relacionarem e até hoje a gente muda isso. Até hoje nós nos relacionamos com o outro de uma forma melhor por causa dessa filosofia que o cristianismo trouxe para a gente. Não quer dizer, e aí a gente vai ver ao longo da história muitos cristãos que não eram bons, mas simplesmente porque não absorveram essa filosofia. Para um budista, o que o Buda fez por ele, por aquele povo, que nem todos nós somos cristãos, o muçulmano que Maomé fez por eles, é uma mudança absurda. Não quero falar dos muçulmanos fundamentalistas, porque eu também poderia dizer dos cristãos que fizeram as cruzadas e fizeram a Inquisição também, que eram fundamentalistas, mas isso foge da essência da arte desses profetas ou desses artistas, desses filósofos que construíram isso. E como eu tenho muito essa questão da estética de si, de me tornar uma pessoa melhor, essas figuras são extraordinárias. Mas, dentro da arte, a capacidade que a arte tem de estimular o meu melhor lado quando eu vejo aquilo, eu acho isso fantástico. E aí tem essas figuras que eu citei ainda há pouco, que realmente são dentro das suas áreas. Porque assim, quando você pega o que Shakespeare fez pela língua inglesa, o que Cervantes fez pela língua espanhola, o que Camões fez pela língua portuguesa, isso é extraordinário. São pessoas que fizeram a sua arte, nesses que eu citei, estou falando da escrita, mas formaram a cultura do povo. A língua espanhola é o que é hoje por causa de Cervantes, a língua inglesa é o que é hoje por causa de Shakespeare, a língua portuguesa é o que é hoje por causa de Camões. Então isso eu acho fantástico, fantástico. Você diz uau, né, quando você olha uma frase dessa, né? Há mais mistérios entre a terra e o céu que possa supor a vossa vã filosofia. Você fala, cara, como é que esse cara bolou essa frase? Como é que Shakespeare chega nessa essência? Você fala, cara, o cara é virtuoso, né, na arte. Mesmo que me digam que Shakespeare era escritor fantástico, que Shakespeare nunca existiu, não me interessa. Assim, eu leio Shakespeare e falo assim, uau, que leitura fantástica. Ele foi realmente muito prolífico, né? São vários textos, são várias frases, vários, né, personagens fortes com conflitos intensos, né? Isso. Eu quero fazer uma última pergunta, Fábio, antes da gente entrar aqui nas rapidinhas, que já estamos aqui uma hora conversando. Nossa, estou sem noção do tempo. Estou sem relógio aqui. E a pergunta, eu acho que é um pouco difícil, mas qual é a maior questão filosófica que a arte tenta resolver? Eu acho... aí eu estou falando a opinião do Fábio, né? Eu acho que essa questão de sublimar essa emoção que a arte é capaz de provocar nas pessoas.
nós, como aglomerados de carbono, eu sou muito próximo aos animais, sou muito próximo a essa estante que está na minha frente, esses livros que estão aqui atrás, porque tudo isso é carbono também. Mas o que me faz ser humano é a capacidade de provocar emoções, de querer um desenvolvimento, de eu ser melhor. E aí a gente vai falar numa sociedade onde tem poucos seres humanos até às vezes. Tem muita gente e nem todos são seres humanos. Mas eu acho que a arte tem essa capacidade. Uma pessoa que é insensível à arte, ela é insensível, e eu estou falando de qualquer tipo de arte, tá? Ela é insensível a muitas outras coisas. Então, filosoficamente, nessa busca de conhecer e me tornar melhor, eu acho que a arte tem essa capacidade de tocar além dos meus 5 sentidos. Eu acho que é essa que é a grande missão, é a grande presença divina entre os homens. Eu acho que é a arte que é capaz de fazer isso. Você ouvir uma música e ser transportado para um mundo que não existe. Eu lembro uma vez, eu gosto muito de música clássica, sempre gostei, minha esposa não. Uhum. E a gente foi num restaurante uma vez, ali em Petrópolis, e eles sempre faziam sarau à noite. Teresópolis, desculpa. Chama Dona Irene o restaurante, já estou fazendo merchan aqui. Uhum. Não tem mais esse evento, mas assim, era... Então, de noite ia ter um concerto de violino. E a gente estava no almoço. E aí o rapaz estava... Era garoto. Estava falando de um cara de 22 anos na época. Depois ele foi morar na Suíça. Enfim. E ele estava tocando Paganini. Eu olho para o lado e minha esposa estava chorando. Sem saber por que ela estava chorando. Porque aquilo tocou no coração dela além do racional. Se eu chamo para ela, vamos assistir um concerto de violino, ela fala, não gosto. Uhum. Mas ali, naquele momento, aquilo tocou além da emoção, além do racional, tocou na emoção. E acho que é isso que a arte é capaz de fazer por nós, entende? Entendi. Fábio, olha, o papo tá ótimo. Estamos aqui há 1 hora filosofando juntos, falando sobre de si, né? É a questão filosófica que está por trás disso, né? Da gente ser também algo em construção. Agora a gente vai para as rapidinhas, que são suas dicas, referências, seus conselhos. E a primeira pergunta: um filme ou um documentário que você acha que conecta bem esses 2 mundos que a gente está falando aqui, da arte e da filosofia? Filmes Bom, filme já é uma arte, né? Por si só ele já é uma arte, né? A 7ª arte, enfim. Tem alguns filmes desses grandes artistas que eu acho fantástico. Recentemente tem o de Van Gogh, né? Que é No Portal da Eternidade. Um filme belíssimo que mostra toda essa angústia de Van Gogh no seu processo criativo. Eu sou um apaixonado por Kurosawa em 2 momentos. Tem um filme deles que é Sonhos, onde ele vai trazer, dentre esses curtas, né, são vários curtas, tem uma viagem que ele entra num quadro de Monet. Eu acho aquilo fantástico, fantástico. E ele vai trazer também questões filosóficas, quando ele tem Dessous Alá, onde ele vai mostrar um camponês absolutamente simples, tosco, ensinando um general japonês como lidar com a vida. Eu acho isso fantástico, assim. A gente falou ainda há pouco, Moça com Brinco de Pérola, eu acho lindo aquele... Então, assim, como filme, isso aqui. Agora, como documentário, eu não lembro de um documentário realmente sobre arte, mas se você for jogar no Google, tem muita gente falando de filosofia e arte, filosofia estética, tem muito isso. Eu vou para o Spotify, eu gosto muito de... Desculpa, eu vou para os podcasts, eu gosto muito disso. Legal. Podcast, eu vou te dizer que tem... Se você gosta de filosofia antiga, tem o Arcai com CH, que tem episódios fantásticos sobre isso. Você, se gosta de filosofia contemporânea, você vai em Posturas Filosóficas. São 2 garotos lá do Rio Grande do Sul que fazem muito legal assim, o que eles falam. E tem os... Colunas de Hércules, também fala, aí viaja na filosofia de lá atrás, aqui na frente, eles ficam... São coisas que eu acho que traz bastante coisa disso aí, de filosofia e, eventualmente, alguma coisa de estética também na filosofia. Esse Os Sonhos do Kurosawa é realmente muito impactante. Eu comprei muito há muito
tempo atrás, né? Eu acho que alguém me indicou e eu vi esses pequenos, né? São curtas, são pequenos vídeos, Isso. né? Que falam sobre questões fundamentais. Um que me pegou muito, você citou dois aqui, mas era a cena de um enterro, só que era tão alegre que você, para perceber aquilo como um enterro, porque para a gente, né, a gente lida de uma outra forma, e lá tinha uma dança, eles iam passeando pela Era cidade. bonito, né? Isso, muito diferente. Aqui o Victinho colocou aqui para gente o Roger Scruton, um documentário sobre a beleza. Ele fala bastante da importância da arte e da beleza na nossa vida. Eu não sabia que tinha documentário, Vitor. Obrigada. Eu acho que tem um livro legal, né, que o Scruton fala sobre o poder assim da beleza, né? Mas, Fábio, e um livro? Você que gosta. Olha, quando você fala de filosofia da estética, você vai cair em Kant. É o primeiro que trabalhou isso. Era crítica da faculdade do juízo ou da faculdade de julgar, depende da tradução. Sim. Onde ele vai tentar racionalizar essa nossa capacidade de julgar. Uhum. Então é Kant que vai dizer essa coisa da pirâmide, por exemplo, que eu não posso estar muito perto nem muito longe. Tá. Ele vai falar de uma tempestade. Se eu estou num lugar seguro, a tempestade, para mim, tem um aspecto de sublime. Mas se eu estou no barco lá no meio daquela tempestade, aquilo para mim é assustador, eu não consigo ver aquilo como arte. Kant vai tentar racionalizar isso. Kant era, enfim, uma figura nesse aspecto de criar mecanismos para isso, né? Eu particularmente achei que tinha todos os toques possíveis, assim. Durante 20 anos ele comia a mesma coisa, na mesma hora, fazia o mesmo caminho para ir e voltar do trabalho, era absolutamente regrado nas suas coisas. Enfim, então Kant, esse é uma... Para essa nossa conversa hoje, eu li esse do Walter Benjamin também, que eu achei muito legal essa questão da arte agora, né, no século passado. Então é uma coisa muito recente para a gente ainda, tem nem 100 anos dessa escrita. Também achei bem interessante. São dois livros que eu indico assim, de peso filosófico para isso. Mas realmente discutindo arte. Tem uma revista, quem gosta muito de assuntos de arte, tem duas revistas interessantes. Uma é Viso, que é daquele meu professor, inclusive, de estética, que é da UF também, enfim, que vai trazer isso, que é o Vladimir, que é revistaviso.com.br, você vai poder achar isso lá, e Arte Filosofia, tudo junto, também traz muita coisa de estética. Eu pensei em algumas coisas que eu trouxe aqui hoje, outras que eu esqueci de trazer, porque o assunto foi caminhando por si só. Eu busquei nessas revistas também, para poder entender e buscar um pouco essa questão. E, Fábio, para quem quer conhecer um pouco mais, adentrar nesse mundo, né, vasto aí que a gente conversou, da arte, da filosofia, qual o conselho que você dá inicial para a pessoa que quer começar a seguir esse caminho, entender mais, estudar mais um pouquinho? Bom, primeiro estar disposto exatamente a esse processo de reconstrução, desconstrução e reconstrução, esse processo constante nosso. Porque toda vez que você busca um conhecimento novo, você está desconstruindo o que você foi até então e se propondo a construir algo novo. Eu acho que as pessoas precisam estar abertas a essas novas experiências estéticas para buscar isso. Eu acho isso fundamental. E questionar. A filosofia me ensina a questionar o tempo todo. Eu vou terminar esse nosso papo aqui, eu vou me questionar. Será que eu falei o que estava certo? Foi bom? Não foi? Daqui a um mês a gente faz uma outra live. Eu espero que ela seja melhor do que essa, entende? Porque é esse processo de buscar. É assim que eu entendo a filosofia, e a arte não é diferente. A arte em mim, e nessa minha busca, não é diferente nisso. Como a gente falou aqui, a maneira como se eu quero me tornar um artista, vai desenvolver a sua técnica, vai aprender a sua arte. Mas se você quer ser um observador dessa arte, esse observador, só contando rápido aqui um caso interessante, um crítico de arte contratou um pintor, isso agora em 2003, o pintor era Lucian Freud, americano. Lucian Freud pinta pessoas, né? Pinta retratos das pessoas. Mas ele diz assim, eu não pinto você. É assim, eu posso fazer um quadro a partir de você. Ele não vai pintar você, ele vai usar aquilo.
Depois gerou um livro, isso não tem no Brasil. Tá? A obra que foi gerada chama-se O Homem com Cachecol Azul. E ele faz o seguinte, o crítico de arte sendo pintado pelo artista. Então o livro mostra essas duas versões. O artista olhando o crítico e o crítico olhando para o artista e, posteriormente, para a sua obra pronta. Isso é um artigo da revista Views, até depois, se você quiser, eu até passo esse artigo para você. É muito interessante essa visão. Então, assim, você está pronto para se desconstruir, né? E se reconstruir várias vezes. Acho que esse é o caminho. Legal, Fábio. Eu queria te agradecer muito esse papo aqui. Um prazer. Ter aceito o convite. Queria que você deixasse aqui as suas formas assim, de a gente entrar em contato com você, suas redes sociais, contato, como é que as pessoas continuam te seguindo, né, para ouvir aí sempre você e suas filosofias. Eu tenho usado atualmente mais no Instagram, né? E aí é Fábio R. Meirelles, né? Essa é a forma, Meirelles com 2 L's, essa que você vai me achar lá. E eu tenho juntado a filosofia com um outro prazer meu muito grande, que é o café. Eu adoro café, adoro bons cafés. Me divirto com isso. Meu filho é barista, então ele me coloca nessa condição também de buscar isso. E eu estou com um projeto novo para 2023, que é Expresso Filosofia. Expresso com S, como é o café, né? Em italiano. E uma vez por mês, eu estou me encontrando indo em algum café para poder falar sobre filosofia. E agora, quem buscar na rede social vai ver isso aí. Agora, 22 de março, vai ser o próximo encontro que eu vou fazer, onde eu vou estar falando de estoicismo e angústia, que é uma questão tão presente no nosso dia, na nossa sociedade hoje, como os estoicos lidavam com essa questão da angústia. Então, estou juntando isso, filosofia e café, e trazendo esse projeto novo. Assim. Estou com muito carinho, gostando muito do que eu estou fazendo com ele. Processo literário é presencial, dentro de um presencial. Nesses cafés, assim. Por enquanto, eu estou em um café aqui em Caraí, uma vez por mês, mas a ideia é, se as pessoas gostarem, quer dizer, como artista, né, quando tiver público para assistir minha arte, eu vou fazer essa arte. E fazendo isso presencial. E, enfim, fiz agora o primeiro em fevereiro, vou fazer o segundo agora. Estou gostando desse caminho que eu estou trilhando. Maravilha. Muito obrigada, Fábio. Eu agradeço muito. Pessoal, muito obrigada por estar aqui presente com a gente, curtindo aí, ouvindo o Fábio falar sobre essas maravilhas da estética, né, do belo, da beleza, grandes nomes aí da arte, da filosofia, enriquecendo aqui cada vez mais, né, a nossa comunidade aqui criativa. A nossa live aqui fica salva, tanto aqui no IGTV, quanto no YouTube, depois que foi editada. Então, conto aí com vocês. Podem ver e rever a live. A Neide aí comentou que ela chegou ao final. Neide, fica gravada, depois vê o início, que foi fantástico. Essa referência que o Fábio fez sobre o espelho e depois a lâmpada. Não perde. Fábio, muito obrigada. E, pessoal, até a próxima live. Até a próxima, gente. Obrigado por tudo. Tchau. Tchau.